O presidente Alessandro Barcelos, depois de muito tempo, voltou a falar sobre a grande frustração do ano de 2021, ou o grande momento de frustração do Internacional nesse ano, que foi a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020, que só se encerrou no início desse ano. A conclusão do presidente Alessandro Barcelos é que o Internacional foi roubado no jogo contra o Flamengo e também no jogo contra o Corinthians. Ele relatou bastidores do que aconteceu naquela semana decisiva do Campeonato Brasileiro e também fez uma análise em relação ao trabalho de Abel Braga no início desse ano. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui no A Dupla. Tá rodando aqui atrás, ó, na minha TV. A luz não mostra muito, mas dá pra ver. Tá rolando aqui atrás a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o Jason Lisboa e para o Cristiano Silva, repórteres da Rádio Guaíba, que possuem um podcast, o dos dois podcast, e gravaram uma entrevista, transmitiram uma entrevista de mais de 2 horas com o presidente do Internacional. Uma entrevista muito interessante, onde dentro dela a gente teve informações relevantes e muitos conteúdos que eu vou aos poucos relatando aqui para vocês, buscando mais detalhes e tentando trazer um pouco daquilo que disse o presidente Alessandro Barcelos. Eu havia dito, por exemplo, que o presidente Alessandro Barcelos vetou flautas ao Grêmio pelo rebaixamento do adversário, porque na visão do presidente, o Inter não poderia fazer isso porque teve uma temporada ruim, não conseguiu cumprir os seus objetivos. Mas teve um momento muito interessante que eu queria destacar, onde o Cristiano e o Jason abordaram com o presidente Barcelos o Campeonato Brasileiro de 2020, no qual o presidente Alessandro Barcelos encerrou a campanha como mandatário. Ele já havia iniciado a campanha como vice-presidente de futebol, ele ficou ali cerca de 2 meses fora, desde que saiu da vice-presidência de futebol, até assumir a presidência do clube, né, em janeiro de 2021, e ele que foi o mandatário na reta final do Internacional nesse torneio. E a visão do presidente é que o Internacional foi roubado no Campeonato Brasileiro de 2021, que o Flamengo foi campeão e não o Internacional porque o Inter foi prejudicado, o Inter foi roubado. E vocês lembram como é que foi toda a polêmica do Campeonato Brasileiro do ano passado, que poderia ter gerado o tetracampeonato do Internacional. O jogo contra o Flamengo teve a expulsão do Rodinei, o jogo contra o Corinthians teve o pênalti não dado pela arbitragem, onde a bola bateu no braço do Ramiro, teve o gol impedido do Edenilson, que de fato estava impedido, mas o entendimento do presidente do Internacional é que o clube foi roubado, teve esse título roubado de si. E nessa entrevista, o presidente Alessandro Barcelos deu detalhes dos bastidores, do que aconteceu naquela semana, e um pouco desses bastidores eu tive a oportunidade de viver porque eu estava lá no Rio de Janeiro, eu voltei para Porto Alegre praticamente junto com a delegação. Eu estive no Beira-Rio na partida contra o Corinthians, eu acompanhei de perto as movimentações pós-jogo naquela semana que é histórica e ficou, claro, marcada na memória de todo torcedor colorado. E claro que tudo isso começa no Maracanã. O Internacional era o líder do campeonato, se vencesse o Flamengo se sagrava no Maracanã campeão brasileiro, saiu na frente do Flamengo com gol de pênalti do Edenilson e a partir daí as coisas começaram a desandar no campeonato. No primeiro tempo ainda houve a expulsão do Rodinei. O árbitro da partida é o Rafael Claus, que aliás não apitou nenhum jogo do Internacional desde então. E na entrevista, o presidente Alessandro Barcelos dá a entender que foi um pedido do Internacional, que o Rafael Claus não apitasse mais jogos do Inter. Bom, houve a solada do Rodinei no Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz argumenta para o árbitro naquele momento que não era um lance para expulsão. E o que o presidente conta em relação ao que ele ouviu no VAR, a gente noticiou na época, mas agora a gente tem mais detalhes, já que naquela época não eram divulgados os áudios do VAR, como são de alguma maneira divulgados os áudios do VAR hoje. Ele relatou, e aí eu traço aqui uma linha do tempo, tá? O Rodinei foi expulso, o VAR chamou o árbitro para revisar a expulsão que ele havia aplicado. O árbitro de vídeo recomendou que o Rafael Claus não expulsasse. Rafael Claus manteve a decisão e manteve o cartão vermelho. Depois dali, o Flamengo empata o jogo com a Arrascaeta e vira o jogo com o Gabigol. No segundo tempo, o Inter tendo um jogador a menos.
vai para a última rodada e aí acontece o que aconteceu depois e o Flamengo se tornou campeão brasileiro. Esse jogo ele foi num domingo. O Internacional voltou para Porto Alegre às 10 horas da noite daquele domingo. E já no hotel, conversando com as pessoas do Internacional, eu obtive a informação que o presidente Alessandro Barcelos ficaria no Rio de Janeiro. Ficaria no Rio de Janeiro para visitar a sede da CBF, onde ele conversaria com Leonardo Gaciba, então chefe da comissão de arbitragem. E aí, na época eu até tive acesso às conversas que o presidente Barcelos teve com o Gaciba, a como que foi a reunião. Inclusive nessa reunião, o presidente Alessandro Barcelos encontrou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que haviam tido um atrito antes da partida. O Flamengo, naquele jogo do Maracanã, não permitiu que o staff do Internacional ficasse na arquibancada próxima ao gramado, colocou eles lá num cantinho isolado do Maracanã. Na segunda-feira, o presidente Alessandro Barcelos vai até a CBF, acompanhado do Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha, e do Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, e conversa por horas com o Leonardo Gaciba. E o que ele ouve no áudio do VAR dá a convicção do presidente Alessandro Barcelos que o Inter foi prejudicado. Por quê? O árbitro de vídeo a todo momento recomenda o Rafael Claus. Olha, não expulsa o Rodinei, não expulsa. Uma jogada normal, ele foi sem intenção, não expulsa. E o Rafael Claus bate, não. Eu tô vendo o pé dele no chão, eu vou expulsar, e acaba expulsando o Rodinei. Inclusive, o argumento que o presidente Alessandro Barcelos ouviu do Leonardo Gaciba é que aquele lance era um lance de cartão laranja. Isso pegou internamente no Internacional, tá? Porque era um lance muito forte para amarelo, muito forte para amarelo e muito fraco para vermelho. Seria o lance onde se aplicaria o cartão laranja, que não existe. O presidente ficou pá, evidentemente. Não conseguiu, não tinha o que fazer, né, cara? O campeonato tinha sido tirado. E ele fala isso na entrevista, ele fala, cara, eu sei que eu fui prejudicado, todo mundo no Inter sabe que foi prejudicado, mas não tem o que fazer. A única coisa que a gente poderia fazer no Internacional era sair do campeonato, não jogar mais o Campeonato Brasileiro. E é claro que isso não tem como o Internacional fazer. Então ele saiu frustrado do Rio de Janeiro, foi pro último jogo contra o Corinthians, onde o Inter precisava vencer e torcer por um tropeço do Flamengo para se tornar campeão brasileiro. E aí, aquele jogo apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, o Internacional novamente é prejudicado. No pênalti do Ramiro. É um cruzamento do Moisés, o Ramiro com o braço no chão, a bola bate no braço dele, o juiz marca o pênalti, o VAR chama o Wilton Pereira Sampaio e o Wilton Pereira Sampaio desmarca o pênalti ao ver o VAR. Outro detalhe, o Wilton Pereira Sampaio também não apitou mais jogos do Internacional, desde então. E o presidente Alessandro Barcelos também dá a entender, mesmo que não admita nas palavras, nessa entrevista para o Cristiano Silva e para o Jason Lisboa, que foi uma ação do Internacional nos bastidores. Ele ainda diz, olha só, eu sei que tem muita gente aí que grita porque eu falei com o Gaciba. Cara, nós tivemos 10 reuniões com o Gaciba naquele bolo de reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter sendo prejudicado, a gente ia lá, protestava, só que a gente não fez muita laje, mas a gente todo momento estava lá pressionando e enchendo o saco do Gaciba. Não adiantou. Na visão do presidente Alessandro Barcelos, o Internacional foi roubado no Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou ficando com o Flamengo. O Flamengo perdeu para o São Paulo, mas o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians e o título ficou, de fato, no Rio de Janeiro. Ele também fez uma análise em relação ao trabalho do Abel Braga, tá? Ele diz que tem muito respeito pelo Abel Braga, tem muita gratidão pelo trabalho que o Abel Braga fez no Internacional. Só que naquele momento ele entendia e se tinha a convicção interna no Beira-Rio que era necessária uma mudança. E que talvez tenha dado errado essa tentativa de mudança com a saída do Abel, com a entrada do Miguel Ángel Ramírez. Ele diz também que nunca se descarta o nome do Abel na direção do Internacional, que eles têm inclusive a obrigação de sempre considerar a possibilidade do Abel. Mas em toda a entrevista ele deu a entender que ele quer outro perfil de treinador, um treinador com mais ideias ofensivas, que possa trazer algum tipo de repertório ofensivo diferente do Internacional, algo que faltou ao longo dessa temporada e algo que faltou em determinados momentos. Ele dá a entender que vai apostar num técnico talvez mais caro, mas que possa dar uma resposta mais segura para a direção do Internacional. Achei legal trazer esse bastidor para vocês aqui nesse domingo, sem futebol. Vai ter mais conteúdo aqui na Dupla em relação a informações, tem novidades importantes nessa entrevista do presidente Alessandro Barcelos que eu vou destacar aqui, além de, claro, atualização em cima de tudo que acontece na Dupla, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!